O texto Os Pilares da Reforma Protestante, de Hernandes Dias Lopes, é uma reflexão sobre os princípios doutrinários que sustentaram o movimento da Reforma Protestante no século XVI. Antes de continuar, peço que você não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar as notificações. O autor afirma que a Reforma não foi uma inovação, mas um retorno ao cristianismo primitivo, à doutrina apostólica. Ele diz que a Reforma foi deflagrada pelo monge agostiniano Martinho Lutero, que afixou nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências, que eram a venda de perdão pelos pecados promovida pela Igreja Católica Romana. Ele diz que a Reforma se espalhou por vários países da Europa, dando origem a diversas denominações protestantes, como os luteranos, os calvinistas, os anglicanos, os batistas, os presbiterianos, entre outros. Hernandes apresenta os 5 pilares da Reforma Protestante, que são proposições teológicas que sintetizam os principais pensamentos dos reformadores. Eles são sola scriptura, somente as Escrituras. Esse princípio afirma que a Bíblia é a única fonte de autoridade para a fé e a prática cristã, e que ela está acima da tradição, do Papa e da Igreja. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Sola fide, somente a fé. Esse princípio afirma que a salvação é alcançada somente pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras ou pelo mérito humano. A salvação é um dom imerecido de Deus, que nos justifica pela fé em Cristo, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A fé é a causa instrumental da salvação, e as obras são a evidência da salvação. Sola gratia. Somente a graça. Esse princípio afirma que a salvação é uma dádiva de Deus, que nos ama incondicionalmente e nos escolheu desde antes da fundação do mundo. A graça de Deus é imerecida, suficiente e eficaz. Ela nos livra da condenação, nos liberta do pecado e nos leva à perfeição. Ela é a fonte da salvação, da santificação e da glorificação. Solos Christus, somente Cristo. Esse princípio afirma que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e que fora dele não há salvação. Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida. Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é a porta do céu, o novo e vivo caminho para Deus, o sacrifício perfeito pelos nossos pecados, o sumo sacerdote que intercede por nós, o rei que reina sobre nós, o profeta que nos ensina, o amigo que nos ama. Só lhe deu glória. Somente a glória de Deus. Esse princípio afirma que o propósito supremo da vida é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus e não para a nossa glória. Deus é o Criador, o sustentador, o Redentor e o Consumador de todas as coisas. Ele é digno de toda honra, louvor e adoração. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. O texto é bem elaborado e coerente, apresentando uma visão histórica e teológica da Reforma Protestante. O autor utiliza uma linguagem simples e direta, sem perder a profundidade do tema. Ele também faz uma boa aplicação prática dos princípios da Reforma para a realidade dos leitores, mostrando como eles devem influenciar a nossa fé e a nossa vida. Além disso, ele pode ser útil para quem deseja conhecer mais sobre a Reforma Protestante e os seus pilares. Os Pilares da Reforma Protestante. Texto de Hernandes Dias Lopes. A Reforma Protestante foi o maior acontecimento na Igreja Cristã depois do Pentecostes. No dia 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero fixou nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências. Estava deflagrado esse poderoso movimento de retorno ao cristianismo primitivo. A reforma não foi uma inovação, mas uma volta à doutrina dos apóstolos. A reforma foi erigida sobre 5 pilares doutrinários. Em primeiro lugar, sola scriptura. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada, inerrante, infalível e suficiente. É nossa única regra de fé e prática. É composta de 66 livros, escritos por homens santos de Deus. A Bíblia não é julgada pela cultura nem mesmo validada pelos concílios.
A palavra de Deus está acima da tradição, das confissões, dos catecismos, das decisões conciliares. Sua mensagem não precisa ser atualizada nem ressignificada. Ela é sempre atual, sempre viva, sempre poderosa, sempre eficaz. Ela é eterna. A palavra Deus restaura a alma, ilumina os olhos e dá sabedoria para os simples. Por meio dela nascemos, crescemos e somos fortalecidos. Pela sua instrumentalidade somos santificados, exortados e consolados. Ela é leite para os infantes e carne para os experimentados. É mais preciosa do que ouro e mais doce que o mel. Ela é pão que alimenta, água que dessedenta, martelo que debulha, fogo que aquece e espada que defende. Em segundo lugar, sola gratia. A salvação é totalmente pela graça. Não somos salvos por aquilo que fazemos para Deus, mas pelo que Deus fez por nós, em Cristo Jesus. Não são nossas obras que nos levam para o céu, mas a obra de Cristo na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados e pagou o preço da nossa redenção. A vida eterna não é uma conquista do mérito humano, mas uma oferta da graça de Deus. A vida eterna não é uma medalha de honra ao mérito que ostentamos, mas o presente do Rei recebido por um mendigo. Somos salvos totalmente pela graça para que toda a glória seja dada a Deus. Em terceiro lugar, sola fide. A salvação não é pelas obras nem pela fé mais as obras, mas pela graça, mediante a fé, para as obras. Somos salvos não pelas obras, mas para as obras. As boas obras não são a causa da nossa salvação, mas a sua evidência. Não fazemos boas obras para sermos salvos, mas porque fomos salvos pela fé em Cristo Jesus. Fé e obras não estão em conflito. Uma é causa, a outra a consequência. Onde tem fé como raiz, há obras como fruto. Mas não é fé nos ídolos nem fé na fé, mas fé em Cristo Jesus. A fé não é causa meritória da nossa salvação. É a causa instrumental. Em quarto lugar, solos Christus. Somos salvos por Cristo Jesus e apenas por Ele. Não é Jesus mais Maria. É só Jesus. Não é Jesus mais nosso mérito. É só Jesus. Não é Jesus mais a igreja. É só Jesus. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a porta do céu e o caminho para Deus. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Só nele temos copiosa redenção. Em quinto lugar, soli Deo glória. A salvação foi planejada por Deus, é executada por Deus e será consumada por Deus para que toda a glória seja dada a Ele. Tudo provém dele, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Fomos salvos pela graça, para a glória. E do começo ao fim, nossa salvação é obra dele. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não há espaço para o homem vangloriar-se. Deus não divide sua glória com ninguém. Que o nosso coração se renda a ele, para dar-lhe todo o louvor e render-lhe toda a glória devida ao seu nome. Obrigado por ouvir esta poderosa mensagem do Reverendo Hernandes Dias Lopes até o final. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quer que essa mensagem transforme muitas vidas? Não deixe de compartilhar. Até breve. Que Deus te abençoe.